Graça e paz. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde a sua casa ou aonde você estiver neste momento. O pastor Paulinho começou abrindo o culto de uma palavra que eu vou encerrar. Isso mostra que o Espírito Santo está querendo mostrar e falar alguma coisa nesta noite. E diante do tema que eu encontrei para falar desta mensagem nesta noite, é aquilo que a Lígia também disse, fazer uma retrospectiva. Acho que eu tenho falado isso talvez, acho que uns 3, 4 cultos, e eu gosto de bater nessa tecla, porque o final do ano é um ano que, o mês de dezembro principalmente, é um mês que a gente sempre faz uma retrospectiva do ano que passou, e já planeja o ano que vai se iniciar. Mas antes de nós falarmos sobre o ano que vai se iniciar, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês nesta noite, que com certeza é o que eu vou falar também. Será que ao longo deste ano nós trabalhamos como Marta ou adoramos o Senhor como Maria? O tema desta noite é trabalhar como Marta e adorar como Maria. É um texto muito conhecido, que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 42. É um texto conhecido, como eu disse, mas nos traz uma reflexão, nos faz aquietar a nossa alma, nos faz pensar no ano que se passou e fazer uma lista, fazer uma retrospectiva de fato, se nós trabalhamos como Marta ou adoramos como Maria. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de nós, quem aqui nesta noite está cansado, eu tenho certeza que todos nós iremos levantar as nossas mãos, porque nós, com certeza, trabalhamos como Marta, mas também nós deveríamos adorá-lo, Senhor, como Maria. Então fica aqui uma reflexão, fica aqui uma pergunta para você refletir, para você colocar as coisas em ordem, para você começar a recalcular a sua rota para o ano que vai entrar, para que você não trabalhe muito mais como Marta, mas sim que você adore muito mais como Maria. Embora Maria também tenha trabalhado, mas ela recebeu a parte melhor, que é estar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo, aprendendo de tudo aquilo que Jesus estava ali para ensiná-los. Então eu queria ler com você esse texto, capítulo 10, a partir do verso 38, que diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupava em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe, pois, que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Um contexto bem básico aqui para nós entendermos. Antes desse contexto, Lucas, melhor dizendo, ele começa relatando sobre um testemunho do nascimento de João Batista, onde Isabel e Zacarias, o seu marido, era estéril, eles não podiam ter filhos. E o Senhor, com a graça, com a bondade, com a misericórdia dele, recebe a oração que Isabel e Zacarias haviam feito. E o Senhor ouviu e atendeu o desejo do coração deles e concedeu a Isabel a gravidez. E ela ficou grávida de João Batista, o precursor de Jesus Cristo.
E nós vamos ver ali no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, essa história, esse relato de João Batista e logo em seguida o nascimento de Jesus Cristo. Por consequência, Jesus Cristo entra no templo e começa a ensinar, enfim. E aí nós entramos no capítulo 9. O capítulo 9, o Senhor vai designar os 12 discípulos. Aqui está dizendo, no título na minha Bíblia, instrução para os 12 discípulos. Tendo convocado os 12 discípulos, deu poder e autoridade sobre os demônios para curar as doenças. E ali os discípulos foram anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 10, Jesus comissiona os 70, mais 70 pessoas para anunciar, indo de 2 em 2, anunciando o Evangelho de Cristo. Esse capítulo 10, esses 70, talvez muito simbólico. Isso está escrito também, quer dizer sobre as 70 nações. Isso está lá em Gênesis, capítulo 10, se não me falha a memória, depois você acompanha lá e você vai entender o porquê desses 70. Está relacionado a 70 nações. E quando Jesus anuncia aqui no capítulo 10, verso 38, Marta e Maria, muito conhecida também do seu amigo Lázaro, e eles seguiam em viagem, e Jesus entrou numa aldeia. Essa aldeia era chamada Betânia. E essa aldeia onde Jesus entrou ali, era uma cidadezinha ou um povoado bem perto de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros ao leste do templo de Jerusalém. E ali se encontrava, como eu disse, a família que Jesus amava, formada por Marta, Maria e Lázaro. Essa também a história se repete lá no capítulo 11, a partir do verso 5, e no capítulo 12 também de João, do livro de João. Diante de todo esse contexto, diante de toda essa história, esse relato que nós acabamos de ler, uma história que vai nos confrontar, essa história que vai nos trazer a memória ao longo daquilo que passamos neste ano, se de fato nós trabalhamos muito mais do que nós adoramos o Senhor, e a palavra vai nos dizer que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas seriam nos acrescentadas. Mas como eu disse no domingo, muitas vezes a gente troca o primário pelo secundário e assim sucessivamente, e as coisas começam a tomar uma proporção diferente, e a nossa mente parece que vai ficando cauterizada, o nosso coração parece que vai ficando endurecido, e esquecemos das coisas primárias, e começamos a executar as secundárias, automaticamente. Isso é normal em todo ser humano. Isso acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com todos vocês também. E nós temos que ter essa disciplina, nós temos que ter a consciência de não ficar com esta agenda oculta no nosso coração, dizendo que eu tenho que fazer, que na verdade você tem que primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça. Como eu disse, o primeiro quadro aqui que nós vimos aqui, que o Senhor nos ensina, Jesus chegando em Betânia e Marta hospedando Jesus na sua casa. Como ela apreciava, ela era amigo do mestre de Jesus Cristo, Marta também era uma mulher hospitaleira e considerava uma honra receber o Senhor. Isso também é interessante, abram lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, olha só o que está escrito lá. Hebreus 13, 2, a partir do 1, melhor dizendo. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolhem anjos. É exatamente isso o que a Marta e Maria fez ali na casa delas. Recebeu Jesus, hospedou Jesus e com certeza os seus discípulos, porque Jesus sempre andava com os seus discípulos, sempre andavam com a multidão, e essa foi uma atitude correta de Marta, não havia problema algum de receber Jesus. Mas pasme, irmãos, antes de representar Cristo, ou até mesmo de imitá-lo em seu ministério, é preciso passar tempo com Ele e aprender dele.
é necessário dedicar tempo à santificação pessoal. E nós temos batido na tecla aqui na Igreja Batista Manaim, não adianta querer ensinar sem antes sentar para aprender. O texto está bem claro que Marta estava atarefada, mas Maria também se atarefou, mas ela se retirou para aprender de Jesus Cristo e sentou aos seus pés. Como é que queremos ensinar sem antes sentar para aprender? Se queremos ser imitadores de Cristo, nós temos que aprender dele. Os seus discípulos passaram uma temporada de aproximadamente 3 anos com Jesus, aprendendo tudo aquilo que eles iriam fazer. E ao longo desse ministério dos discípulos, eles tiveram várias dúvidas. Talvez você possa falar, mas foi pouco tempo. Foi o tempo que o Senhor determinou a eles. Foi o tempo que Deus determinou para que ele passasse com os discípulos. Como é que nós vamos ensinar sem antes sentar para aprender? Como eu disse, a nossa agenda ela é muito atarefada, mas a nossa agenda quem faz somos nós. Então nós temos que começar a priorizar as coisas, nós temos que nos autodisciplinar e priorizar as coisas, o que é primário, o que é secundário, na minha e na sua vida. O ano de 2023, você quer continuar trabalhando como Marta, ou você quer ser um adorador como Maria? Talvez o ano de 2023 seja um ano para você canalizar as informações, aprender, para que você possa se levantar e ensinar aquilo que o Senhor tem dito. Nós temos um propósito a cumprir, nós somos chamados para cumprir. Aqui no capítulo 10, o Senhor Jesus vai dizer aos 70 que o campo está branco, mas são poucos os trabalhadores. A seara está pronta, mas cadê os trabalhadores? A nossa agenda, a nossa prioridade é tantas outras coisas, esquecemos do reino do Senhor. Mas nós temos que entender e compreender isso. Tanto Marta como Maria, elas eram amadas do Senhor Jesus. Ambas procuravam servi-lo e oferecer algo melhor. E fizeram isso. Ambas acreditavam que Jesus de fato era o Messias, que Jesus de fato era o Salvador. Ambas aproveitaram a oportunidade para agradar o seu coração. Mas Maria aqui recebe um destaque especial. Por quê? Porque ela entendeu e compreendeu aquilo que Jesus queria. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que não foi só Marta que estava na cozinha atarefada com os seus serviços. Maria também a ajudou a preparar ali os comes e bebes para Jesus e para os seus discípulos que estavam ali. Aqui não cita que os discípulos estavam, mas Jesus não andava sozinho. Notem que no Evangelho, a primeira vez, melhor dizendo, que aparece Marta e Maria, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez está lá em João 11:32, que ela está aos pés de Jesus chorando. E a última vez aparece lá em João 12:3, aonde ela está aos pés de Jesus para agradecer. Marta, Maria, como eu e você, nós temos as nossas diferenças, mas também somos diferentes uns dos outros, mas temos um mesmo propósito, um mesmo objetivo. E qual é a nossa escolha nesta noite? Trabalhar como Marta ou adorar como Maria? Marta, ela desejava dar muito ao Senhor. Maria almejava obter muito dele. Haja vista que ela estava aos pés dele. Marta destacava-se pela sua produtividade e Maria se destacava pela sua receptividade. Sem dúvida, são personalidades e dons diferentes, mas isso não significa
na nossa vida cristã que trabalhar e adorar são coisas diferentes. Elas devem andar juntas. Nós não conseguimos trabalhar sem adorar o Senhor. Até conseguimos adorar e trabalhar sem adorar o Senhor. Mas nós temos que tomar o cuidado com a nossa agenda oculta de trabalhar muito mais e deixar de adorar o Senhor como Ele merece. Jesus mostra aqui nesse texto que nós devemos de fato imitar Maria na adoração, mas também nós temos que imitar Maria no seu trabalho, mas tem que haver um equilíbrio entre essas duas partes. Não trabalhar demais e adorar de menos, ou adorar demais e trabalhar menos. Um tempo atrás eu dei um exemplo de um passarinho. Um passarinho, quando voa, ele usa quantas asas? Uma só ou duas? Ele usa as duas. Ele não consegue voar com uma asa só. Esse exemplo eu dei da oração. Muita oração, pouca leitura. Muita leitura e pouca oração. As coisas têm que ser equilibradas. Trabalho e adoração têm que ser equilibradas. A adoração é o cerne de tudo que fazemos, tudo que somos. Tudo que somos e tudo que fazemos vem do Senhor. Sabe, queridos, é necessário sim parar para preparar a refeição ali para Jesus Cristo. Mas entenda, mas o que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. É mais importante nós passarmos um tempo ouvindo, adorando, buscando, tendo a sensibilidade de ouvir, de ler a palavra, de orar, do que aquilo que fazemos para Ele. Perceba que quando nós estamos trabalhando, às vezes nós não prestamos muita atenção naquilo que estamos fazendo, porque é algo automático. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me pego, talvez dirigindo, indo até mesmo para minha casa. Como é que eu cheguei aqui? É automático, você nem pensa no que está fazendo. Parece que o carro vai com você porque já sabe o caminho. E nós estamos ligando o nosso espiritual no automático, deixando as coisas acontecerem. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que pensar naquilo que estamos fazendo. Pensar naquilo que estamos fazendo. Mais uma vez, não se trata de duas atitudes mutuamente exclusivas, mas de uma questão de equilíbrio. Equilíbrio. Maria havia feito a sua parte no trabalho, como eu disse a vocês, mas depois foi alimentar a sua alma com os ensinamentos de Jesus. Olha só, no verso 40 do capítulo 10, na parte B. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã, preste atenção nessa minha versão, que é a NAA que eu estou usando, ter deixado que eu fique sozinha para servir. Isso faz com que eu entenda que Maria também estava ajudando Marta na cozinha. Mas chegou um tempo daquilo que era prioridade, aliás, que era secundário, se tornar primário. Que era estar aos pés do Senhor Jesus. Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, não é só de pão, não é só do físico, do alimento físico, mas é do espiritual. O alimento espiritual é mais importante que o alimento para o nosso corpo. Não adianta cuidar do nosso corpo se o espírito está morto. Se o espírito não está sendo alimentado.
Apenas Jesus, Ele pode fazer isso, fazer o nosso espírito viver. Como Ele disse aqui em Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Martinho Lutero disse: segurei muitas coisas com as minhas mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo aquilo que depositei nas mãos de Deus. Quando nós queremos fazer tudo com as forças do nosso braço, as coisas se perdem, mas quando nós confiamos no Senhor, as coisas acontecem sobrenaturalmente. A minha parte e a sua parte é confiar, é depositar no Senhor a nossa confiança. A nossa fé não está em carros e em cavalos, mas sim no Senhor. Marta, ela se sentiu excluída e começou a insinuar para Maria, para Jesus: mas Senhor Jesus, diga a ela que venha me ajudar. Sabe, queridos, poucas coisas causam estrago à vida cristã, quando nós tentamos trabalhar para Cristo sem dedicar um tempo de comunhão com Ele. Vou ler de novo essa frase: poucas coisas causam tanto estrago à nossa vida cristã, tentando trabalhar para Cristo sem se dedicar um tempo para com Ele. Se servir a Cristo dificulta a nossa vida, algo então está terrivelmente errado. Se a gente está achando que servir a Cristo é dificultoso, então algo na nossa vida está errado. Temos que voltar e recalcular a nossa rota. Qual que é a nossa prioridade? Jesus Cristo em primeiro lugar, depois as outras coisas. E por fim nós mesmos. É muito importante para mim e para você ter esse tempo com o Senhor Jesus todos os dias. O Senhor quer todos os dias se revelar a mim e a você. Como é que Ele vai se revelar a mim e a você, sendo que nós não lemos, nós não oramos, nós não nos dedicamos a um tempo a Ele? A parte mais importante, sabe qual que é? É que o Senhor vê. Não é o que os homens vê. A parte mais importante é a que Ele vê dentro do meu e do seu coração. Ele sonda o meu e o seu coração. Ele esquadrinha a minha e a sua mente. Marta não é o tipo de pessoa mundana voltada para um terreno, mas é uma característica, é uma natureza de cristão que atua incansavelmente pela causa do Senhor. Trabalho e adoração têm que andar juntos. Juntos. O zelo de Marta e o sossego de Maria podem ser qualificados quando estão unificados. Não é pecado eu ser trabalhador, ser mais agitado, e o pastor Paulinho ser um pouco mais tranquilo. Não tem nada de errado nisso. São qualidades, cada um de nós temos uma identidade. Cada um de nós temos uma identidade. Mas nós temos que equilibrar. Não é apenas o Paulinho dizendo para que eu fique aquieto no meu coração, e nem para que ele fique agitado como eu. Me perdoe por usar o seu exemplo. Não que ele seja dessa forma. E não também que eu seja tão agitado assim. Não há problema algum. O problema aqui é nós equilibrarmos as coisas. Trabalho e adoração têm que andar juntas, da mesma forma que a oração e palavra também têm que andar juntas. Tem que andar juntas. E o caminho para a conclusão, eu gostaria de chamar o pessoal do worship. E eu concluo dizendo a vocês que
Esperar quietamente no Senhor é mais importante do que as atividades demasiadamente alvoroçadas. Como Maria, sente-se aos pés do Senhor e deixa Ele falar contigo. Como está escrito: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Coloque o seu nome aqui, Eduardo, Eduardo, você anda inquieto e preocupado com muitas coisas. Coloque o seu nome aí e declare isso. Mas apenas uma é necessário. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Esse texto nos faz refletir sobre a nossa vida atual. Como é que estamos? Maria, ela se destacou nessa história como uma mulher que soube administrar o seu tempo, soube escolher a melhor parte, que era ficar aos pés de Jesus. E você, o que escolhe nesta noite? Qual é a sua escolha? Continuar agitado de um lado para o outro? Ou sentar e aquietar o seu coração e aprender do Senhor? Alguém já nos disse que uma grande história começa com algumas escolhas, ou com escolhas certas. Quando Jesus é o hóspede em uma casa, os moradores da casa devem considerar que a coisa mais sublime, mais importante, é ouvir as suas palavras. A coisa mais importante quando a gente recebe Jesus é ouvir os seus ensinamentos. Enquanto Marta estava se desgastando com as coisas que não tinham importância, Maria esperava no Senhor. Talvez esse é o motivo de nós estarmos tão cansados. Cada ano que passa a gente fala: esse ano passou muito mais rápido do que o ano passado. Esse ano eu estou muito mais cansado do que o ano passado. Talvez o ano que vem você vai dizer a mesma coisa. Mas faça uma pausa. Comece a declarar: Senhor, o ano que vem eu quero ouvir mais. Eu quero aprender mais. Eu quero ter mais sensibilidade. E eu queria pedir para que a igreja se levante. Como eu disse, o pastor Paulinho, ele abriu esse culto falando sobre Isaías 40 a partir do 28. Mas eu quero falar sobre Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor. Quem aqui espera no Senhor? Esses que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ou as suas forças serão renovadas. Essa é a boa parte que não vai nos ser tirada, porque nós esperamos e confiamos no Senhor. E quando nós confiamos, esperamos no Senhor, as coisas acontecem. Então que nesta noite você possa entender e compreender e entregar este ano que vai entrar nas mãos do Senhor. Escutem, eu não estou anulando esses últimos dias, porque o Senhor, Ele pode fazer algo de repente na minha e na sua vida, ainda hoje, amanhã ou depois, ou ainda esta semana.
não importa, eu não estou invalidando o restante desses dias. Mas eu quero que vocês entendam que a partir do ano que vem, vocês não trabalhem como Marta, mas adorem o Senhor como Maria. Enquanto eles adorem, você fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Diga aí para o Senhor o que está no seu coração. Diga a Ele, seja sincero a Ele. Pai, nos perdoe pelos nossos afazeres. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Pai. Pelas muitas vezes, ó Pai, que a nossa agenda tomou conta da adoração, tomou conta do nosso coração. Mas nesta noite nós entregamos o trono que é somente seu, Pai. O trono está ocupado. Esse trono é seu, Pai. Nós não queremos. A sua glória o Senhor não divide com ninguém, Pai. E nós queremos aprender do Senhor, queremos aprender com o Senhor, Pai. Então gere em nós, ó Pai, esse desejo de te buscar. Gere em nós, ó Pai, o desejo de te adorar. Gere em nós o desejo de orar mais, de buscar mais, de ler mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o amor de muitos se esfriaria, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos estar nessa estatística, Pai. Então encha o nosso coração de temor e tremor. Encha o nosso coração de amor por Ti, de amor pelas almas, de amor, ó Pai, em nome de Jesus, pelas coisas do Senhor, pelas coisas do reino e não pelas coisas materiais, Senhor. Arranca do nosso coração aquilo que não é seu. Arranca do nosso coração deuses falsos. Arranca do nosso coração a religiosidade. Arranca do coração, Senhor, aquilo que não te agrada. Arranca do nosso coração aquilo que entristece, Senhor, o Senhor. Pai, arranca, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos apenas te adorar, apenas te adorar, apenas te adorar, apenas te adorar, apenas te exaltar, ó Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos aqui, Pai, as famílias representadas, a família que nos assiste nesta noite, Pai. Que nós possamos ser encontrados no Senhor, encontrados pelo Senhor, Pai. Então brada, Senhor, dos altos céus, nos lares, nas casas, Pai, nas famílias, nos casamentos, nos jovens, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, em nome de Jesus, encher o nosso coração. Venha, Senhor, encher os nossos lábios de adoração. Venha encher, ó Pai, Senhor, a nossa boca de riso, de alegria, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Pai, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Senhor, em nome de Jesus, ser conosco. Ser conosco. Ser conosco. Ser conosco. Pai, em nome de Jesus, nos surpreenda. Nos surpreenda. Venha, Senhor, nos surpreender. Nós queremos ser surpreendidos pela Sua presença. Nós queremos ser surpreendidos com o Seu poder. Queremos ser surpreendidos com a Sua unção. Pai, venha nos surpreender. Venha, Senhor, venha encher a Sua igreja. Venha derramar da Tua unção. Venha derramar da Tua unção. Venha derramar a Sua cura. Venha derramar, Senhor, em nome de Jesus, dons. Venha, Senhor, em nome de Jesus, se manifestar no nosso meio. Venha operar milagres. Venha, Senhor, operar maravilhas. Venha, Senhor, nesta noite. Venha transformar. Venha nos encher. Enche no Senhor. Enche no Senhor.
Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, 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 Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Abra, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos. Oh, Deus. Aleluia. 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 Ei, Senhor. Ei, Senhor. Irmãos, ergam um altar de adoração. Erga um altar de adoração. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele te encher nesta noite. Ele quer te encher nesta noite. Ele quer tirar aquilo que não é dele. Deixa Ele operar. Deixa Ele transformar. Deixa Ele encher. Deixa Ele encher. Deixa Ele encher. Senhor, encha esses corações, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos algo, Pai, sobrenatural. Pai, nós queremos algo, Pai, que nós nunca experimentamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor, este dia, Pai, que a unção será tão grande, Senhor, que nós não vamos conseguir ficar de pé. Nós queremos ver este dia, Senhor, mas para isso o nosso coração tem que estar quebrantado, o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. Nos prepara para isso, Senhor. Ah, Deus, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, Pai. Renova as nossas forças, porque confiamos somente em Ti. Pai, muito obrigado por esta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!